Por que é que devemos buscar a Deus? Se Deus existe, por que é que Ele simplesmente não se manifesta? Não seria tão fácil se Deus simplesmente aparecesse e dissesse: eu existo, eu estou aqui. Bem, é sobre essas perguntas que eu quero fazer este vídeo. Coordenadas bíblicas para triangular a posição de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos entender uma coisa muito interessante. O Senhor sempre quis se relacionar com a sua criatura. O Senhor sempre quis ter um relacionamento de intimidade com aqueles que Ele criou. E nós vamos ver que isso é verdade. No Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus utilizou várias formas para poder se aproximar do homem, para estabelecer um relacionamento com eles. Vamos ver que Ele começa com Adão, depois Isaac e depois Jacó. E Ele vai criando um povo, e Ele escolhe o povo de Israel. Esse que seria o povo que conheceria o Senhor, levariam os estatutos do Senhor para os restantes povos da terra. Mas também isso não funcionou. E nós vamos ver em Êxodo 25:8, a palavra do Senhor vai dizer: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Esse desejo do Senhor habitar no meio do povo de Israel não foi um desejo que partiu do povo de Israel, foi um desejo que partiu de Deus. Ou seja, Deus quer estar mais próximo de nós do que nós de Deus. E Deus sempre dá o primeiro passo. Então, por que o Senhor simplesmente não se revela? Bem, o Senhor ele já tem se revelado e muitas vezes ele já se revelou. A palavra de Deus vai dizer em Salmos 19:1: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. Em suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. E depois nós vamos ver também outro texto em Hebreus 1:1, onde vai dizer: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação de pecados, ele se sentou à direita da majestade nas alturas. Então esses textos eles vão nos mostrar que Deus realmente se revela, mas só porque o meio que Deus usa para se revelar não é conveniente para nós, isso não altera o facto da sua manifestação e da sua presença na criação e a intenção de contactar o ser humano, a criatura. Então, buscar a Deus significa partir numa jornada para conhecê-lo intimamente e ter a sua presença manifesta nas nossas vidas. Mas nós não apenas buscamos, como também podemos achá-lo. E como assim podemos buscar e achá-lo? Jeremias 29:13 vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Por que então nós temos a necessidade de buscar a Deus? Porque o pecado nos separou dele e o pecado nos colocou numa posição de morte espiritual. Então, para encontrar a Deus e para começar a buscá-lo, temos que resolver esse principal problema. E daí partimos para as primeiras coordenadas, que fica em João 6:44 e em João 14:4. João 6:44 vai dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. João 14:4. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estes dois textos de João 14:6 e João 6:44, à primeira vista, eles podem parecer assim, como se entrassem em conflitos, mas eu vou vos explicar o que é que ele quer dizer. Então, são três coisas que nós podemos encontrar nesse texto. Jesus, ele está falando de si mesmo como o Salvador. Segundo, Jesus ele está revelando, trazendo a revelação da ação do Deus triuno no processo de salvação. E terceiro, quando ele diz que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, ele está falando da graça irresistível de Deus.
porque nós acreditamos que ninguém consegue buscar a Deus se Deus não buscar primeiro. Então, é através dessa graça, operando através de nós, que nós sentimos um forte sentimento de sermos salvos do pecado e sermos salvos da morte. E também nós sentimos um profundo arrependimento genuíno para podermos entregar as nossas vidas a Cristo. E é através da graça de Deus agindo que nós podemos fazer isso. Então, quando a graça de Deus opera desse jeito e nós aceitamos Cristo no nosso coração e nós nos arrependemos do nosso pecado, então o Filho vem, o Filho que é a salvação, ele toma os nossos pecados e o que ele faz é, ele morre por os nossos pecados e ele nos dá a sua justiça. E uma série de coisas acontecem quando ele faz isso. Nós somos redimidos, nós somos regenerados, nós somos justificados, nós somos purificados e, no fim de tudo, nós somos salvos. E nesse mesmo instante que isso acontece, o Espírito Santo também vem morar dentro do nosso coração. E é o Espírito Santo que nos torna capazes de viver essa nova vida em Cristo. Quando esse todo o processo acontece, a graça de Deus agindo, nos levando ao arrependimento, nós nos arrependemos e o seu Filho vindo até nós e trazendo a salvação e depois a vinda do Espírito Santo sobre a nossa vida, vivendo em nós e tornando-nos capazes de viver essa nova vida em Cristo, nós finalmente somos colocados no caminho. E é isso que João 14,6 diz, que ninguém pode vir ao Pai se não passar por mim. E é isso que João 6,44 diz, que ninguém vem ao Filho se o Pai não o trouxer. Quando se fala do Pai, não esqueçamos, vamos a falar da graça irresistível de Deus agindo, sobre a vida do pecador. Agora, nós nos encontramos no caminho. E essa é a primeira coisa, essa é a coisa mais fundamental. Para se começar a buscar a Deus, é necessário estar no caminho certo, é necessário conhecer o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é o nosso guia nesse caminho. E não vamos esquecer o que é que diz João 14,6, que na verdade o caminho é uma pessoa, o caminho é Jesus, ou seja, nós trilhamos sobre Jesus com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é o nosso guia através dessa jornada. Ele nos aconselha, ele nos consola, ele nos ensina e ele está conosco sempre. Então, a primeira coisa para se buscar a Deus e para se triangular a posição de Deus, nós primeiro precisamos de estar no caminho certo. Nós precisamos de estar no sítio certo. Se nós queremos ir para algum lugar, nós temos que ter o lugar bem definido, nós temos que ter o caminho bem definido. Então, para se buscar a Deus, nós também precisamos de estar nesse caminho, precisamos de estar no espaço onde Deus se encontra. E quando nós estamos nesse caminho, nós já temos 90% de tudo feito. Por quê? Porque aquilo que nos qualifica a buscar a Deus são os méritos de Cristo, trabalhados em nós pelo Espírito Santo. Agora, você que deseja buscar a Deus, mas você não está no espaço correto, nem no caminho correto, e você deseja entregar a tua vida, então você pode fazer essa oração comigo agora. Feche os teus olhos onde você estiver e repita essas palavras, porque a palavra de Deus diz em Romanos 10,9, se com a tua boca se com a tua boca confessares e no teu coração creres que Jesus, ele morreu e ressuscitou, tu serás salvo. Então, repete comigo essas palavras. Deus eterno e soberano, Pai, eu acredito na vinda do Teu Filho, eu acredito na morte do Teu Filho, Senhor. Toma a minha vida, lave os meus pecados, Senhor. Escreva meu nome, Senhor amado, no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. E é isso. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Qualquer coisa, escreva nos comentários sugestões, aquilo que podemos mudar ou melhorar. E até lá, Deus abençoe.